Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma live. Não se esqueça, toda segunda-feira às 8 horas da noite eu estou aqui para bater um papo sobre o emagrecimento, sobre o estilo de vida saudável. Se você nunca me ouviu falar, muito prazer. Meu nome é Adriana Loyola, eu sou nutricionista clínica comportamental, sou psicanalista e atuo associando os conhecimentos sistêmicos, terapias holísticas como florais de Bach, nutrição, comportamento alimentar e psicanálise para trazer ferramentas, para dar a vocês mais ferramentas para o autoconhecimento, porque eu sempre falo que não deixa de ser um processo de autoconhecimento, o gerenciamento da nossa saúde. O que eu quero te fazer pensar é que muitos de vocês não conseguem manter o peso, sabe por quê? Porque vocês não entendem o processo que está por trás. E como não entende o método, você não consegue replicar isso para o resto da vida. E aí sabe o que acontece? A tendência é você voltar para o seu hábito anterior, porque o seu cérebro ele pensa 24 horas por dia em como diminuir o seu gasto calórico, né? E pensar gasta muitas calorias. Então hoje, o tema da nossa live de hoje, inclusive, é um relato pessoal que eu vou abrir aqui para vocês, que já serve para trabalhar um tabu e ainda aumentar a nossa consciência sobre esse processo de emagrecimento, sobre esse estilo de vida saudável. O que eu quero trazer como tema hoje é: não necessariamente você comer saudável garante que você fique magro. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas acham que só porque elas estão comendo frango, vou falar os alimentos mais estereotipados, frango, legumes, sementes, pasta de amendoim, essas coisas vai fazer com que automaticamente ao consumir esse alimento ela perca peso. Mas vamos relembrar um pouquinho que perda de peso não deixa de ser matemático. Ah, Adri, você está falando que tanto faz as calorias que eu consumo? Claro que não, né? Eu espero estar falando com adultos, e adultos ponderam as coisas, não trabalhamos aqui com radicalismos. Então é claro que ninguém vai falar para você assim, consuma junk food e perca peso. Claro que não, né? O nosso objetivo aqui é realmente trabalhar, reprogramar seu cérebro, ensinar hábitos saudáveis, ensinar o que você deve comer. Mas até trazendo o meu caso, para quem não sabe, eu já tive transtornos alimentares, né? Eu já tive bulimia, já tive anorexia, já tive compulsão alimentar. E para mim, um mecanismo, quando eu me tratei lá, sei lá, acho que foi 2017, 14, acho que foi de 2014 a 2017. 15, 16, 17, 3 anos, isso mesmo. Lá em 2017, quando eu ouvi pela primeira vez, né, um nutricionista falando sobre comportamento alimentar e tudo mais, um dos grandes gatilhos para mim desencadear os comportamentos compensatórios era justamente se pesar. Então, desde então, eu vou acompanhando o meu peso mesmo por conta das roupas, tá? Só que eu tenho um estilo de vida saudável há muitos anos, então eu não como carne, ou seja, como pouquíssimo gordura saturada. A minha predominância é de consumo de frango, de peixe, ovos, como sementes, como chia, como psyllium todos os dias. Porém, eu já estava reparando que algumas roupas minhas estavam mais justas e eu tinha perdido uma calça jeans. E aí me acendeu esse alerta, falei, quer saber? Vamos lá pesar e vamos ver como que eu vou encarar isso, inclusive, né? E foi muito interessante que quando eu me pesei, eu de fato, já dando um spoiler, eu vi que eu engordei 6 quilos, mas eu percebi o quanto eu mudei internamente, porque a minha preocupação antes, quando eu engordava, já era ter uma voz crítica muito terrível. Eu já ficava, sua gorda, sua não sei o quê, não, porque você tem que malhar 200 horas e não sei o quê. E a primeira voz que me veio quando eu vi aquele peso foi, volte pra rotina,
coma menos, você deve estar comendo mais. Então isso mostra o quanto foi transformador eu ter as ferramentas certas para ir diminuindo o volume dessa voz carrasca. É claro que essa voz carrasca dentro de nós, todos nós temos essa voz carrasca. A diferença é o que a gente faz com ela. Antes, quem mandava em mim era essa voz. Então eu passava horas sem comer, tomava laxante, diurético, tudo que vocês possam imaginar e mais um pouco. E de fato, o que eu quero trazer de mensagem com esse tema de hoje é que não necessariamente comer saudável é você perder peso, é você se manter magro. De fato, eu estava passando, por um processo de vida pessoal no qual eu estava com muitos questionamentos. Estou trabalhando home office, então eu percebi que no começo eu até estava mantendo uma rotina, depois eu fui não me arrumando tanto e percebe que uma coisa vai levando a outra, né? É uma cascata de comportamento. Você para de se arrumar um pouco, começa a se descuidar, come mais e percebe que é um looping. E o que eu quero trazer com isso? É tirar essa ideia de vocês, que muitos, até pacientes meus, têm essa ideia do que? Se eu comer frango e salada eu vou perder peso. Depende. Porque como saúde, vocês veem que o meu cabelo é ótimo, minha pele é excelente, tenho uma disposição fantástica, não fico doente. Como saúde, ok, você fica bem. Só que quando a gente olha para o peso, ainda tem que haver déficit calórico, tá? Então eu tô trazendo esse conteúdo hoje aqui para vocês verem que eu, por exemplo, no meu caso, e é claro que agora, a partir desse resultado, vou mudar a minha conduta a fim de perder o peso que eu acabei ganhando. Mas o que eu quero alertar é, eu faço exercício 7 vezes por semana, só como saudável. Não como fritura, não como embutidos, não como carne, não como esses snacks, e ainda assim eu ganhei peso. Ou seja, se a gente não olha para as quantidades e para os detalhes, a gente pode sim ganhar peso. E é claro que eu não quero trazer essa mensagem para você para te colocar medo, mas para você estar autoconsciente. Porque muitos de vocês, quando começam um estilo de vida mais saudável, sempre buscam um alimento que você pode comer à vontade. Então, uma das coisas que eu recebo muito em consulta é: Dri, tá bom, eu quero ser mais saudável, mas me conta, qual alimento que eu posso comer assim o quanto eu quiser? E aí eu sempre brinco, eu falo assim, olha, à vontade mesmo, só água e oração. O resto, tudo tem calorias, tudo tem carboidrato e a gente vai precisar olhar para isso. Então isso é interessante porque nos traz um olhar para a alimentação diferente, no sentido de que vilão, gente, só existe em filme de terror. Não existe vilão na alimentação. Então não é uma salada que vai te engordar, quer dizer, que vai te emagrecer, assim como não é um hambúrguer que vai te engordar. É viver em alta caloria constantemente. É isso que vai fazer você ganhar peso. Portanto, não existe garantia para o emagrecimento. Você precisa ter essa autogestão. E essa autogestão você só descobre quando você se conhece. Então, cuidar da nossa saúde não deixa de ser um processo de autoconhecimento, porque concorda comigo que só tem como a gente gerenciar algo se a gente sabe o que são os nossos pontos fracos? Então eu sei, por exemplo, que um ponto de vulnerabilidade para mim é a pasta de amendoim, porque é algo que eu gosto muito e às vezes eu me descontrolo. Para isso, é importante agora nesse meu processo de perda de peso, é importante eu controlar a quantidade, não deixar de comer, porque eu gosto e faz bem para minha dieta. É uma fonte de gordura boa, é uma fonte de fibra, proteína e é bacana.
não é sobre deixar de comer, mas é sobre moderar a quantidade. Porque ainda assim, no processo de perda de peso, vai ser necessário que você monitore as suas calorias, tá? Não necessariamente pesar alimento, porque a gente nem trabalha dessa forma. A gente trabalha com uma visão mais holística, de entender mesmo o que está no seu ambiente. Então, como você come, quando você come, com quem você come. Será que você está se descontrolando? Será que não? É importante ter essa troca com o profissional para que você de fato vá entendendo ali quais são os seus pontos de vulnerabilidade e, consequentemente, vá inserindo novos hábitos. Porque a grande verdade, gente, sendo honesta, eu estou no meu processo, não é porque eu passo conhecimento para vocês que eu sou imune, né, a nunca sair do controle. Claro que não, eu sou um ser humano antes de ser nutricionista e psicanalista, então eu posso sim, com toda certeza, ter momentos de descontrole. Só que a grande sacada é que eu volto rápido. Por quê? Porque eu me percebo. E às vezes, muitos de vocês não têm essa autopercepção. E por isso, às vezes, precisa engordar 30 quilos para se perceber. Então, o que é muito importante a gente falar aqui é, primeiro ponto, entender que para perder peso eu preciso observar as quantidades. Preciso também observar a qualidade do que eu tô comendo. Como que tá a distribuição dos macronutrientes? Tô comendo só gordura? Tô comendo só carboidrato? Tô comendo proteína? Tô equilibrando esses três? Aí, segundo passo, estou olhando para o meu intestino, né? A gente fala muito de intestino porque, de fato, gente, a dopamina, a serotonina, vários hormônios que nos trazem bem-estar, eles são produzidos lá no nosso intestino. E aí, como que você vai ter esse bem-estar se você não vai ao banheiro uma vez por semana? Não tem como, né? Então, é importante a gente observar isso. E outra coisa importante, a modulação das emoções. Muitos de nós crescemos com pais ali, né, que estavam ainda num estado mais de sobrevivência. Então, não dava tanto olhar para as emoções, né? Tanto é que, só você observar, antigamente não se falava muito em terapia. E quando se falava, falava assim, nossa, fulano vai fazer terapia? Ih, ele é louco, né? Então, olhava para esse aspecto de vulnerabilidade correlacionando com a loucura, com doenças, né? E não necessariamente, muito pelo contrário. A gente, como eu já disse aqui e repito, nós só podemos nos gerenciar se nós conhecemos quem a gente é. Porque muitas das vezes a gente não conhece, né? Então é importante no seu processo terapêutico você entender o que são os seus pontos de vulnerabilidade. E mais do que isso, você tem ferramentas para lidar com as suas emoções? Porque senão, de fato, você vai acabar comendo as suas emoções. E aí você acaba comendo sua frustração, comendo sua ansiedade, comendo até o seu tédio. Quer ver um dia? É só você pegar e olhar. Domingo não é o Dia Internacional do Tédio? Está ali sem fazer nada, sem a sua utilidade do trabalho, sem ocupação. E aí o que dá vontade? Ai, deixa eu ver se tem uma coisinha na geladeira. Ou seja, isso é tédio. E aí você tá comendo por tédio. Ou muitos também acabam comendo pelo cansaço. Então chega em casa, você precisaria comer algo nutritivo e descansar. E aí você faz o quê? Ah, vou pegar e vou comer alguma coisa, pedir um iFood. E aí você vai jogando tudo no lixo, né? Então entenda que eu falo muito essa regra e é verdade. Só pode ter exceção na alimentação quem tem regra. Mas se sua vida é uma exceção, ou seja, se só come tranqueira ou todo dia tem um furo, o furo vira um rombo no final da semana. Principalmente se você não faz exercício todos os dias. Porque como vocês viram no meu relato pessoal hoje,
Mesmo fazendo exercício 7 vezes por semana, eu acabei ganhando peso. Ou seja, tô com algum problema hormonal, alguma coisa? Não. Foi porque eu exagerei nas quantidades. E agora eu vou retomar isso, porque eu sei como que funciona, inclusive ensino muitos de vocês e também vou aplicar este conhecimento para mim. Mas perceba que a gente precisa ter essa autopercepção, porque muitos de nós não têm, certo? Ou seja, tudo isso para dizer para vocês, precisamos sim olhar para as calorias, porque mesmo que você coma saudável, em termos de saúde você vai estar bem, mas em termos de estar no peso que você quer, ainda assim não deixa de ser pura matemática, tá? Precisa consumir menos do que você gasta. Cronicamente vai haver a perda de peso. Só que aí que tá a grande sacada. Não dá para você fazer o déficit calórico de qualquer jeito. Porque o nosso corpo ele é extremamente adaptável. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? Vamos supor que você viu essa live e falou assim, não, beleza. Entendi que eu tô comendo muita caloria. O que eu vou fazer? Vou diminuir ali para 800, 900 calorias por dia. Aí o que seu corpo faz? Ele reduz o motor, ou seja, reduz o metabolismo. Por quê? Porque não tem combustível para ele ficar na alta performance. Então ele reduz. Então percebe que precisa haver déficit calórico, mas não pode ser muito agressivo, porque senão você diminui o seu metabolismo. Inclusive, uma coisa que acontece muito é a queda de cabelo. Cabelo, eu já falei isso aqui em outro vídeo, então se você quiser ver mais profundamente, tem um vídeo só falando sobre isso aqui, tá? Mas cabelo, ele é pura proteína. E pensa comigo, o que é mais importante a nível metabólico? Seu coração continuar batendo ou você ter cabelo? Seu coração continuar batendo. Então, o seu corpo, instintivamente, ele faz esse ranking, vamos dizer assim, esse ranking de prioridade. Cabelo, unha, pele, tá para baixo nesse ranking, né? Então, perceba que, às vezes, a sua queda de cabelo pode ser porque você está em déficit calórico há muito tempo. Por isso que sempre tem que estar sendo remanejado isso. Porque até mesmo se você come saudável, tá em déficit calórico e tá nesse déficit calórico há muito tempo, ainda assim você pode estagnar. Então, para isso, para que você não estagne, para que você perca peso, para que de fato você tenha ali a transformação no seu comportamento, é primordial ter um acompanhamento com alguém especializado. E mais do que isso, alguém que te ensine a você voltar a olhar para si, né? Assim como eu vou fazer comigo também, né? Porque, gente, às vezes, de fato, as nossas prioridades, elas mudam. E a nossa tendência, eu no caso, trabalho com isso, então eu vivo muito do que eu ensino. Esse período agora, desses últimos 3 meses, fugi um pouco disso, ganhei esse peso, mas vou recuperar. Mas o que eu tô querendo dizer é que como talvez eu trabalhe com isso, eu vivo isso 24 horas por dia. E talvez o seu trabalho seja muito distante de estilo de vida, de saúde e bem-estar. E muitos de vocês, a tendência é cuidar quando não tem mais saúde. E se a gente pudesse fazer algo preventivo, não só para você reestabelecer sua saúde, mas para que você entenda quais são os pilares que você pode aprender para seguir daqui para frente com esse novo estilo de vida. Porque saúde é isso. Saúde é igual um jardim. Por mais que esteja ali florido com várias rosas, super lindo, se você deixar de cuidar, esse jardim ele pode até se tornar terra infértil, porque deixou de cuidar. A mesma coisa é a sua saúde. A sua saúde, você pode estar agora com 10% de gordura. Se você descuidar, você pode voltar a 40%, 50% de gordura.
porque o nosso corpo é um organismo vivo e todo dia ele está se readaptando. Então, se você quer o meu acompanhamento, o meu olhar, o meu direcionamento no seu dia a dia, para que não só você mude pelo impulso, o impulso é bom para isso, com certeza, mas a gente também precisa ter uma visão mais adulta, mais centrada sobre o cuidado com a saúde, para que de fato a gente aprenda não só a ficar mudando toda hora por impulso, mas para que a gente aprenda a sustentar essa mudança que a gente quer. Então, se você quer o meu acompanhamento durante o seu processo, me manda um direct lá no Instagram, tá bom? E aproveita, se você gostou do conteúdo, gostou do formato que eu abordo aqui para vocês, comenta aqui nesse vídeo, tá? Não deixe de compartilhar o nosso conteúdo. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, eu estou por aqui, tá? Esse vídeo, no caso, foi uma gravação, porque eu estarei em atendimento hoje à noite, mas não queria deixar que vocês não tivessem o conteúdo da nossa segunda-feira, então deixei gravado aqui para vocês. Mas não deixe de se inscrever aqui no canal, porque toda segunda-feira você recebe a notificação. Compartilhe muito esse conteúdo para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante para que mais e mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade, tá bom? E convido vocês a me seguir lá no Instagram, @loyola_adriana. Vai ser um prazer ter vocês por lá, tá bom? Inclusive, se vocês quiserem deixar de sugestão de temas aqui embaixo nos comentários, pode deixar que eu trago várias lives com os temas que vocês sugerirem, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até segunda que vem. Beijo, tchau, tchau.